Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre e amigo Jesus esteja conosco, junto às nossas mentes e corações. Estou muito honrada de estar hoje aqui, nessa noite linda, né? Digna, né? Do mês da mulher, da Semana da Mulher, e principalmente das mulheres espíritas. E o meu tema é esse: Ivone do Amaral Pereira, uma heroína silenciosa. Agora eu vou pedir que vocês sejam bastante sinceros comigo. Vocês conhecem a Dona Ivone do Amaral Pereira? Eu ia pedir para levantar a mão. Alguns. Agora, alguém já ouviu falar a respeito do livro Memórias de um Suicida? Veja que Dona Ivone conseguiu seu feito, né? Ela conseguiu se apagar para que se brilhasse a sua obra. E é uma das suas obras. Porque Dona Ivone do Amaral Pereira, irmãos, foi a médium mais importante do espiritismo brasileiro. Sim, a médium mais importante. Ela foi fundamental na implantação do espiritismo no Brasil, no início do século. Dona Ivone do Amaral, ela tem 20 obras mediúnicas e diversos artigos. Artigos estes, alguns escritos aos 12 anos de idade. Artigos que se perderam em jornais apócrifos, mas existem ainda artigos de Dona Ivone que foram publicados na revista Reformador, no qual ela escrevia com o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a nada mais, nada menos do que um amigo espiritual chamado Frederic Chopin. Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa heroína silenciosa, essa alcunha, esse apelido foi dado por Chico Xavier, justamente para evidenciar essa qualidade da Dona Ivone, que é uma qualidade de muita humildade, muita simplicidade. Ivone do Amaral Pereira nasceu em 24 de dezembro de 1900, na cidade de Rio das Flores, lá no Rio de Janeiro. Hoje é a cidade de Rio das Flores, antes tinha um outro nome, né? Então, aos 29 dias de nascida, Dona Ivone era uma bebezinha. Ela teve um acesso de tosse e parou de respirar. Ela morava numa cidade pequena, ela era filha de pais simples, mas espíritas, era um lar espírita que ela encarnou. A família recebeu a visita do farmacêutico e do médico, que deram a menina como morta. Ela ficou 6 horas em estado de catalepsia. E já estava prontinho o caixãozinho dela, mas a sua mãe, né? Ela sentia que a filha dela não estava morta. Ela sentia. E foi nesse momento que ela se trancou no quarto com a pequena e começou a alisar o seu corpo e pediu para Nossa Senhora Virgem Maria, mãe, gosto que fosse mãe de Jesus, olhai pela minha pequenina. E ela, de forma intuitiva, estava dando um passe. Estava ela ali, passando as suas energias revigorantes de mãe para aquele pequeno corpinho, e a menina chorou. Ela quase foi enterrada viva. Porque essa era uma característica, uma doença que acompanhou a vida de Dona Ivone do Amaral Pereira, que é fruto de um passado complicado. Um passado complicado, meus irmãos, como todos nós temos. Mas Dona Ivone do Amaral, aos 5 anos de idade, já era dotada de clarividência. Ela via o antigo pai da outra encarnação. E ela via como se fosse uma pessoa normal. Então ela tinha dificuldade de aceitar o pai dela, porque as lembranças da última encarnação estavam tão vivas dentro dela. Ela vivia num palácio, ela era uma nobre,
o pai dela, Charles, aquele que aparecia para ela, e aquele pai não era dela, isso foi tão incômodo que ela foi morar na casa da avó. Mas aos 10 anos de idade ela retornou para a casa dos pais já mais uma compreensão maior da situação dela, né, do que eles eram os pais dela mesmo, e ela voltou para a casa dos pais. E Dona Ivone, ela pôde completar apenas até a 4ª série primária, porque ela precisou ajudar a família. Ela precisou ajudar a família, para isso ela aprendeu o ofício de costura. Ela costurava, ela bordava, e ela também ensinava outras pessoas a fazerem a esse ofício. E é tão interessante porque os biógrafos afirmam que nesse momento que ela estava ensinando a costurar, a bordar, ela falava de Jesus com as pessoas. Falava de Jesus. Aos 12 anos de idade, ela recebeu do pai dela um presente muito especial. Aliás, 2 presentes muito especiais. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E foram naquelas obras que ela podia entender o fenômeno que para ela era absolutamente natural. Ela morava numa casa com mais 5 irmãos e Dona Ivone era uma grande leitora. Ela leu toda a obra de Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle, como se fosse uma autodidata. E foi uma autodidata, já que ela não teve acesso à educação, a família não pôde dar. Mas ela, como ela gostava muito de ler, ela gostava de se recolher ao cemitério, que era perto de sua casa, e era silencioso. E no cemitério ela tinha os amigos espirituais que ela conversava. E quando ela teve contato com o Livro dos Espíritos, quando ela teve contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela teve contato com o trabalho de Allan Kardec, com toda a sua racionalidade, sua lucidez, ela encontrou ali explicações lúcidas para os fenômenos que ela vivenciava. Aos 12 anos, 13, ela estava participando do trabalho mediúnico como uma médium. E naquela época não existiam os centros organizados como existem hoje, graças a Deus, né? Existem casas maravilhosas como essa daqui, que reúnem, né, tantos trabalhadores e tantos visitantes. Mas na época, o espiritismo prático, ele ocorria nas casas familiares. Era na sua casa, na casa do amigo. E assim, a Dona Ivone desenvolveu aí sua mediunidade, né, familiar, e ela prestou esse serviço ao longo dos anos. E o que tem a Dona Ivone de tão especial, né? Além de ser essa médium extraordinária, esse exemplo, o que chama muita atenção dos pesquisadores, espíritas, dos estudiosos, eu trouxe até o livro de um aqui, que é o seu Valdeir Bezerra de Almeida, aqui de Brasília, né? Ele tem essa obra que foi publicada pela FEB, ele afirma que a Dona Ivone, ela era um complexo mediúnico. E eram mediunidades intensas, eram mediunidades borbulhantes. Para vocês terem uma ideia, a Dona Ivone, ela tinha a psicografia, que é aquela capacidade de ouvir os espíritos e escrever, né, cartas, livros, ou apenas mensagens que eles têm a nos ofertar. Então, ela tinha essa capacidade. Ela tinha psicofonia. A psicofonia também, muitas pessoas chamam de incorporação, né? Quando a gente oferece o nosso corpo, o nosso veículo mediúnico, né? Para que o espírito possa se manifestar. Ela também era médium receitista, que era uma coisa muito comum na época. Ela receitava. E como ela morava em cidades pequenas, porque ela primeiro morou em Rio das Flores, depois ela mudou para Lavras, em Minas Gerais, ela receitava. Receitava remédios homeopáticos, plantas, e tudo isso ao lado, né, da presença espiritual de Eurípides Barçanufo. Vamos anotar aí os amigos da Dona Ivone. Ela era conselheira, ela dava conselho fraterno, ela era passista, ela era médium premonitória,
ela era um médium de desdobramentos. Desdobramentos é a capacidade de a gente se libertar momentaneamente do corpo de forma lúcida. Nós fazemos isso durante o sono, mas alguns médiuns têm essa capacidade de sair do corpo e continuar com a sua lucidez. Então, ela tinha essa capacidade do desdobramento. Ela era uma médium intuitiva, ela tinha intuição. Ela era uma médium de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos físicos, ela não é mais muito utilizada, mas é uma mediunidade que está muito ligada com a comprovação do espiritismo. Eu já tive a oportunidade de participar de uma sessão de materialização e é algo impressionante. Tá? É algo impressionante. Então, isso era muito feito assim, no começo do século, ou quando o espiritismo estava despontando para o mundo, com o objetivo de comprovar que realmente existe uma vida espiritual e existe a atuação dos espíritos sobre todos nós, as nossas vidas. Ela também era uma médium de cura, aos sediados, a paralíticos. E existem até relatos muito interessantes que Dona Ivone conseguiu curar paralíticos. Curar paralíticos à medida que ela ia aplicando passes e promovendo a desobsessão. Porque às vezes aqueles irmãos que estavam naquela condição, eles não estavam prejudicados fisicamente, eles estavam prejudicados espiritualmente, eles estavam sofrendo ataques espirituais, e isso passava para o corpo. E através das passes, das orações, a Dona Ivone, junto com todos os benfeitores espirituais que ali a acompanhavam, conseguiam muitas vezes curar pessoas. E Dona Ivone também, ela tinha a vidência, ela via as pessoas, como nós vemos pessoas, estou vendo vocês agora, ela também via os espíritos. É como se fosse algo confuso, ela não sabia quem estava encarnado e quem não estava, porque para ela era a mesma coisa. E ela também era uma médium de oratório, ela tinha uma capacidade também de falar, através da inspiração, coisas importantes e fundamentais. Pois então, e o trabalho da Dona Ivone do Amaral, além de ter todas essas atividades dentro do movimento espírita, e sempre muito fiel à codificação, sempre muito fiel ali às letras, ao traço de Allan Kardec, ela publicou a sua primeira obra em 1954, pela Federação Espírita Brasileira, que é Memórias de um Suicida. E é interessante observar que, apesar de ela ter sido publicada em 1954, ela começou a trabalhar no livro 30 anos antes. 30 anos antes. Então, essa obra deveria ter sido publicada antes da obra de André Luiz, que é o Nosso Lar. Ela deveria ser publicada até antes de André Luiz, porque foi André Luiz que revelou a existência de cidades espirituais, uma vida espiritual organizada. E nós não vamos ficar flutuando no espaço. Se eu ficar flutuando para encarnar de novo, não tem sentido. A gente tem que continuar, ter uma vivência, e como o André Luiz, através da obra de Francisco Cândido Xavier, nos apresentou a vivência de todos nós na erradicidade, como afirma Kardec, mas dentro de um sistema organizado, que é uma cidade com casas, com trabalhos, com lugares, isso tudo aí fez muito sentido para a gente, Porque a gente sabe que a gente é como a gente tem um entendimento da vida. E a Dona Ivone, ela também fala a respeito de lugares, cidades, hospitais, lugares organizados. Mas essa obra, Memórias de um Suicida, que é uma obra que muita gente conhece e que muita gente tem medo, O pessoal fala aí, Memórias de um Suicida é um livro complicado, é um livro difícil. Porque realmente os 2 primeiros capítulos, conta a história do Camilo, o Camilo Castelo Branco, que era um escritor português muito famoso,
E por dificuldades que teve na vida, o filho dele que enlouqueceu, ele começou a perder a visão, ele recorreu ao suicídio. E esse espírito, ele, desde que Dona Ivone era jovem, ele procurava Dona Ivone. Porque eles tinham combinado na vida espiritual que ela iria escrever a história dele. Mas o biógrafo que escreveu, estudou, um estudioso, né, da vida da Dona Ivone do Amaral, que é o Pedro Camilo, ele afirma que todas aquelas imagens, né, elas vêm de forma mais pesada justamente por ser o Camilo Castelo Branco um católico. Por isso, na obra, para que a obra tivesse os ensinamentos doutrinários, para que ela pudesse caber dentro do nosso horizonte espírita, né? Essa obra teve a intercessão, ao auxílio, né? De ninguém menos que Leão Denis. Então, essa obra, ela é de autoria de Camilo Castelo Branco e também de Leão Denis, principalmente nas partes, né, em que ele vem tratar a respeito das questões espirituais. É um livro difícil, mas é um livro importante, muito importante, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. Eu vou falar algo aqui da minha vida particular. Uma pessoa muito cara, que eu amo muito, desde criança, ela me confessou que ela estava vivendo momentos muito difíceis, mas que viveu momentos piores. Momentos de depressão, de tristeza, que a vida não fazia sentido. Mas, que às vezes, ela pensava na possibilidade de deixar essa vida. E ela falou que o que foi fundamental para que ela expulsasse esses pensamentos do momento que ela vivia foi a leitura deste livro, que carregou na tinta, que é pesado, mas que também tem um caráter preventivo. Um caráter preventivo. Ora, irmãos, somos espíritas, sabemos qual é a verdadeira finalidade da vida, temos o entendimento que a vida, a encarnação na Terra, ela é um projeto de evolução para o espírito que é imortal. O espírito imortal. Então, as dores que nós carregamos aqui são dores por vezes pesadas, por vezes nós sentimos um vazio, e é um vazio que só Deus pode preencher. Mas é importante que nós perseveremos, porque Jesus afirmou, né? Haverá um momento em que as iniquidades serão tamanhas, que o coração de muitos se esfriará, mas aqueles que perseverarem serão salvos. E seremos nós, os espíritas, os conhecedores, aqueles que entendem o processo divino para cada um de nós. Então, nós não podemos nem pensar na possibilidade dessa porta infeliz que não vai acertar nada. Porque quando a gente toma uma atitude dessa, né, do suicídio, de tirar a própria vida, a gente não está fugindo da vida, a gente quer fugir da dor. Mas a gente, com o conhecimento espírita, principalmente com uma obra como a da Dona Ivone do Amaral, a gente entende que essas dores só podem se agravar. E a gente vai adiar esses compromissos e, quiçá, ainda complicar o nosso futuro. Então, irmãos, tenhamos coragem. Por mais difícil que seja o momento que estamos vivendo, tenhamos coragem, porque viver é um ato de coragem e de fé, e seremos recompensados. Então, Dona Ivone fez esse trabalho lindo, né? Direcionado aos suicidas. E ela tinha realmente essa vinculação com os suicidas, a ponto de, nos jornais, né? Ela ficava na sua casa procurando nos jornais no obituário, né? Aquelas pessoas que tinham tirado a sua própria vida. E nesse momento, ela orava por essas pessoas. E não era raro que ela recebesse a visita desses irmãos angustiados, tristes, arrependidos. E era ela que consolava, era ela que dava e trazia, né, toda a consolação, afirmando que não acabou, a vida não acaba. Nós somos espíritos imortais. Pode-se cessar uma etapa,
mas aí a gente tem que acordar e despertar para uma nova condição espiritual. Seja aqui e seja lá. Nós somos únicos. Ora estamos aqui, ora estamos lá. E a nossa vida caminha aí, né? E a gente vai aí se somando, como Jesus falou, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aperfeiçoem-se, melhorem-se. E a gente precisa encarnar para provar aquilo que a gente aprendeu. E Dona Ivone é aquela irmã, essa grande mulher, esse grande espírito, essa grande médica, que tem uma história pregressa complicada. Não é um espírito que Jesus mandou dos céus para nos servir de exemplo, não. Dona Ivone tem uma história complicada. Tão complicada, mas Dona Ivone também era muito simples. Ela era muito transparente. Tão transparente que ela tinha acesso a 5 vidas passadas. 5 vidas passadas. Essas 5 vidas passadas, nós podemos conhecê-las através das obras Nas Voragens do Pecado, que ocorreu no século XVI, O Cavaleiro de Lumières, que ocorreu no século XVII, O Drama da Bretanha, que ocorreu no século XVIII, e Sublimação, que ocorre no século I e no século XIX. Então, ela vai contar toda a trajetória dela, toda a caminhada, e a gente vai ter um entendimento, porque ela sempre reclamava que ela tinha uma vida sofrida, porque ela sofria, mas ela sofria de solidão. Ela não se casou, ela sempre foi muito pobre, ela sempre teve uma vida de muita restrição, de muita dificuldade. Então, Dona Ivone, ela sempre viveu de forma muito simples, mas também com uma grande doação para o Espiritismo, porque ela afirmava que a grande alegria dela estava ali na doutrina, estava ali na atuação da doutrina. Quando ela colocava todas essas potencialidades, essas capacidades a serviço de Jesus. E é isso que a gente tem que fazer com a mediunidade. Então ela conta que ela vem de um passado culpado, um passado que ela também recorreu, né? Saiu da vida, da encarnação, através das portas infelizes do suicídio. Então ela vem aí para resgatar esse processo. Só que ela também afirma em entrevista que ela só precisava escrever aquele livro, que era Memórias de um Suicida. Todo o compromisso dela era com Camilo Castelo Branco, escrever o livro, só que não. E ela afirma que, por misericórdia divina, ela escreveu mais 19 livros. 19. Esses 4 aqui que eu citei conta a sua história passada. E ela teve o auxílio de muitos espíritos, né? Principalmente o espírito de Charles, que era o seu pai, que ela via como pai, né? Quando era pequena, e que acompanhou ela em toda a sua encarnação terrena, né? E também o espírito de Roberto de Canalejas, né? Canalejas, né? O espanhol é difícil de pronunciar, que também é um espírito ligado a Dona Ivone, por ter sido seu marido em várias encarnações. Então, esses espíritos muito ligados a ela auxiliaram ela nesse processo de lembrança. E outra situação na mediunidade da Dona Ivone, que merece ser lembrada aqui, é que a psicografia, às vezes, ela é feita de forma ditada. Os espíritos ditam e você escreve, como muitas obras do Chico. E o Chico Xavier falou também que havia alguns momentos nas suas obras que ocorria dele vivenciar uma situação em uma história. Já a Dona Ivone, todas as obras escritas, principalmente essas aqui, na qual ela participou, né, que conta a história dela, ela vivenciava. Os espíritos levaram ela para o lugar, para a situação. Então ela vivia assassinatos, ela vivia toda aquela situação, ela presenciava tudo aquilo. Para que aquilo ficasse fresco e que ela pudesse ser o mais fiel possível aos fatos. Outras 2 obras que são muito importantes da Dona Ivone do Amaral Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Essas
duas obras, a Dona Ivone vem contar as experiências que ela possui diante da sua mediunidade, que é tão intensa, né? Que é tão efusiva. Então, ela vai contar muitas histórias vivenciadas dentro do trabalho espírita. E são assim, situações e momentos extraordinários que ela tem, sabe? E também muitos depoimentos de coisas que ela viveu. Ela conta que ela foi visitar Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, né? E a primeira vez que eles se conheceram, o Chico já identificou no passado espiritual dela que ela havia se suicidado. Ela era casada com um médico na Espanha, e esse médico ele pesquisava o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose. Então ele queria encontrar, né, a cura. Só que por desabores, por tristezas, por problemas que ela causou, né, com a imaturidade dela naquele momento, esse espírito ele se desencantou e acabou se contaminando, né, com o bacilo que ele estava estudando, e também contaminou a filhinha deles. Então ela perdeu o marido e a filha. E aí, tomada de tristeza e de remorso, ela se joga no rio Tejo, né? E isso aí foi identificado por Chico Xavier. Ele identificou. E ele falou que ele tinha acabado de escrever o Parnaso Além Túmulo. Ele falou que estava ali do lado dele o espírito de Antero de Quintal. E havia escrito um poema para aquela mulher que se suicidou no Tejo, porque na época ele era contemporâneo dela. Porque foi uma coisa que chocou toda, né, a corte portuguesa, toda a sociedade portuguesa ficou chocada com aquela situação, uma mulher tão jovem e tão bela ter recorrido a essa situação. Então a Dona Ivone tem muitas histórias bonitas, muitas histórias gratificantes, muitos ensinamentos, né, que podem ser trazidos para nós, né? E os amigos espirituais, então. Esses desdobramentos de Dona Ivone, ela conseguiu angariar amigos, assim, da mais alta condição espiritual. Primeiro, né, os grandes vultos aí, que são o Camilo Castelo Branco, que foi um grande escritor espírita, né? O Leão Tolstói, né? Autor de Ana Karenina, que escreveu através dela, né? Falou: Ivone, vamos escrever uma obra. Ela falou: não, vamos escrever uma obra. E ele conseguiu identificar nela uma encarnação passada que ela foi russa. Porque aí, para facilitar o entendimento, né, daquilo que ela ia escrever. Então, Tolstói, né? O Chopin, que era um espírito que sempre a procurava, porque tinha ali uma ligação espiritual com Dona Ivone, uma ligação de afinidade espiritual, então ele se apresentava para ela, e ela sempre conta assim, com muito carinho, né, dessa ligação, desses momentos de rara beleza, né, e conta que ele sempre muito tristonho, exatamente como ele era na Terra, né. E Vitor Hugo, que é esse grande, né, escritor nosso aí, também que foi companheiro aí da nossa codificação, né, companheiro de Kardec, tem tanto aí trabalho aí na época da codificação. Então era amigo de... E também a Dona Ivone psicografou contos, né, e histórias de Vitor Hugo, né. O Leão Denis, que organizou a obra Memórias de um Suicida, que é a obra mais importante e mais conhecida da Dona Ivone, né? O Bezerra de Menezes, né? Que é interessante também, porque Chico Xavier questionou, mas você escreveu, você psicografou poesia do Dr. Bezerra de Menezes? Aí ela falou: sim, eu psicografei. Bem diferente, porque aí o Chico concentrou e falou: eu acho que ele pode ter sido seu pai. E anos depois, realmente, isso foi confirmado. Havia uma encarnação em que Bezerra de Menezes foi pai de Dona Ivone do Amaral. Eurípides Bassanufo,
que sempre auxiliou ela no trabalho de receitista, né? Charles, o seu mentor, e Roberto de Canaleja, que também auxiliou ela na construção das suas memórias, né, nessas obras. Chico Xavier, né, que sempre teve uma ligação muito bonita e muito profunda com a Dona Ivone do Amaral Pereira. E ela é esse espírito, essa heroína silenciosa, essa grande trabalhadora espírita que fez grandes feitos, que tinha aí uma mediunidade multifacetada, né? Era uma mediunidade intensa, era uma mediunidade atuante e toda uma vida de dedicação ao trabalho espírita, toda uma vida de dedicação ao outro, toda uma vida de dedicação ao próximo. Portanto, se Dona Ivone do Amaral chegou na condição de espírito que precisava resgatar os seus débitos, se a sua encarnação seria uma encarnação de resgate, e se a mediunidade ofertada por ela seria uma oportunidade de resgatar esses débitos, a Dona Ivone do Amaral é daquelas que com limão ela fez uma limonada, porque ela ela volta para a vida espiritual aos 83 anos na condição de missionária. Porque ela deixou 20 obras. Ela auxiliou o movimento espírita no Brasil, a implantação do movimento espírita no Brasil, com uma fidelidade canina ao trabalho de Allan Kardec. E sempre precisa ser o nosso norte. Todas as vezes que a gente ouvir alguma coisa estranha, todas as vezes que a gente ouvir alguma novidade, todas as vezes que a gente vê alguma coisa muito exótica, vamos recorrer ao mestre de Lyon, né? O nosso professor sempre lúcido e racional, que sempre nos aponta a direção segura e certa, porque como codificador, ele foi aquele que construiu um caminho lúcido para que a gente possa, né, realmente internalizar a doutrina espírita pela sua lógica e pela sua racionalidade, não só por aquilo que nós, só pelo sentimento, pelo lado consolador, pelo lado amoroso, mas pelo lado lúcido e racional. Também a doutrina espírita é aquela que vai dar resposta para todos os nossos questionamentos. E a jovem Ivone, aos 12 anos de idade, quando teve contato com o livro dos Espíritos, sim, ela sentiu. Ela sentiu que ali estava a resposta para tudo que ela vivenciava. E era esse o caminho que ela abraçou e foi esse o caminho que ela seguiu. E eu quero terminar trazendo aqui um texto que ela mesma falou numa entrevista que ela deu em 1974. Ela encarnou em 1983. E é o seguinte, vou ler para vocês. É enganoso pensar que eu esteja em missão. Não recebi uma missão. Todo o meu trabalho foi de reparação dos meus erros. A misericórdia Deus dá para grandes criminosos do passado, a mediunidade para que ele, numa única existência, possa resgatar muita coisa, pois a mediunidade beneficia muita gente. O médium normalmente nem sabe o quanto beneficia. Aliás, o meu dever inadiável e inapelável era só receber a memória de um suicida. Se eu escrevesse, estaria bem, não precisava escrever outro, mas a misericórdia divina me deu mais. Pois até agora tenho mais de 10 livros publicados na época. E ela publicou mais 10. Mas o que eu devia fazer era esse só. Minha atividade mediúnica é um resgate. A proporção que iam saindo os meus livros, a angústia ia amenizando. Hoje sou uma criatura completamente equilibrada. Não tenho mais essa angústia. Haja o que houver na minha vida, essa angústia não existe mais em mim. Eu trouxe esse momento, esse depoimento de Dona Ivone, porque aqui ela afirma que não só curou pessoas, que não só psicografou obras, que não só, né, auxiliou aí com a sua mediunidade, mas que ela também se curou. Diante da
doação e da vivência dentro do Espiritismo. Pois, irmãos, esta mulher é um grande exemplo, mas um grande exemplo de superação, de um espírito anti-suicida que encarna para resgatar e sai daqui justificado. Aos 83 anos ela volta para a vida espiritual justificada, porque ela teve uma vida linda, uma vida de doação, uma vida de aprendizado, e aquela angústia que ela sentia, que era natural do seu passado culposo, ela conseguiu expurgar, ela se curou mediante a doação ao próximo. E assim como Jesus afirma, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é nessa doação, nesse trabalho de doação, no trabalho do amor a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus que está no próximo, e amar a Deus que está em nós, é que nós vamos nos realmente reconhecer como seus verdadeiros filhos. E a Dona Ivone, essa mulher magnífica, essa que é a médium mais importante do movimento espírita, em toda a sua produção, em toda a sua doação, em todo o seu trabalho. Essa mulher que merece ser lembrada, assim, nesse dia de abertura da 5ª Semana da Mulher Espírita aqui, do Centro Espírita André Luiz, que precisa ser lembrada e precisa ser estudada por todos nós. Porque uma outra coisa é dita aqui pelo nosso Valdeir Bezerra, que é esse pesquisador espírita. Ele afirma que a mediunidade da Dona Ivone, por ser tão efusiva, por ser tão multifacetada, ela merece ainda ser estudada. Talvez nós ainda não tenhamos compreendido a grandiosidade e a força desse trabalho da Dona Ivone. Então, ele convida a todos nós, né, que somos estudiosos espíritas, acredito todos vocês também, a conhecerem um pouco mais do trabalho da Dona Ivone do Amaral Pereira. E é isso, meus irmãos. Agradeço muito por terem me ouvido. Deus abençoe a todos e boa noite.